dia, bom dia. Estamos aqui ao vivo, Blumenau, Santa Catarina. Vamos esperar que as pessoas comecem a entrar. Bom dia. Bom dia. Olha, já temos aí pessoas entrando ali. Oh, bom dia. Bom dia, Jaqueline, Eduardo. Vamos gravar isso aí, Eduardo, né? Colocar no podcast no futuro. Ao Cícero, olha aí, bom dia, Cícero Barros, Priscila Rabelo, bom dia, Jaqueline, Eduardo, bom dia a todos que estão entrando aí para a live aí, uma jornada de um mês, todo dia de 7 horas, pelo esforço de cada um, né, que se acorda cedo, beneficiar vocês, tá certo? Eu ainda não sei se vai ficar gravado, eu ainda vou decidir, eu acho que, não sei, essa é a primeira vez agora, vamos ver. Bom dia para vocês ali e vamos esperar que as pessoas comecem a entrar ali. Eu queria saber se o som tá bom para vocês, como é que está o som. Por favor aí, vocês possam me dizer como é que está o som, se o som está chegando bem para vocês ali. Eu gostaria de saber como é que está o som ali. Alguém pode só me responder ali? Então, a Pamela, bom dia também. Como é que está o som, gente, aí? Tá ótimo? Ok, obrigado, Jaqueline. E vamos deixar mais um pouquinho ali, né? Somente mais uns 2, 3 minutos para a gente iniciar a nossa live sobre relacionamentos. Muito especial aí. Nós vamos estar trazendo informações baseadas completamente na descoberta das inteligências naturais humanas. Mas nesse início a gente vai fazer aí vamos fazer ali um pool de informações que tem a ver, né, para iniciar. Independente da ferramenta das inteligências naturais humanas, existem coisas que são a questão inicial, né, de acontecimentos que faz com que as pessoas se relacionem de alguma forma, né? Muito bem. Tá entrando mais pessoas ali. A Rosimar, bom dia, Rosimar, bom dia. Então vamos, o pessoal está dormindo ainda, né? São 7 horas e 2 minutos. 7h05, a gente vai começar para valer aí, já falando dos relacionamentos, né? E o Sidney também, bom dia, né? E a todos que estão entrando agora, né? Vamos, daqui a pouquinho, às 7h05, né? Esperar esses 5 minutinhos para entrar mais pessoas. Já sei que o som tá bom, já confirmaram aí, né? Tomando um café, que é muito bom, tá? E tem gente que se acorda cedo, né? Mas tem pessoas que não se acordam muito cedo. Então, legal ali, estou recebendo os acenos ali, muito bem. E mais 2 minutinhos agora, a gente já inicia ali. A Tati entrou, né? Tatiana Blue. Tatinha Blue, né? Entrou ali. E muito bem. E daqui mais aí, 2 minutinhos a gente inicia para valer. Vocês vão entrando, eu estou dando bom dia pro pessoal. Nós vamos falar sobre relacionamentos. E lógico que são relacionamentos mais... bom dia, a Deise ali também entrou, bom dia. São relacionamentos de pessoas, né? Desculpem, entre pessoas. E vai ser muito importante para que a gente possa fazer uma ideia do que acontece, né? Não só a questão dos grupos naturais de inteligência. A Annelise, Annelise, bom dia, não é? Muito bem. Desculpem. E aí tá entrando mais pessoas ali, né? A Juliana dos Anjos, bom dia também. E agora falta mais 1 minuto, a gente já vai começar. Mais 1 minutinho, a gente já inicia ali a live, né? Que vai ser uma jornada, na verdade, de todos os dias, onde nós vamos falar. Eu acredito que por dia nós vamos falar de um grupo natural de inteligência ali, por dia. Quando a gente, né, fizer essa toda a introdução ali, vai ser muito importante para quem já conhece ou para quem não conhece. Vocês podem marcar pessoas ali também
que é interessante porque nós vamos estar falando de forma que mesmo a pessoa que não conhece a descoberta inato, ela vai compreender bastante coisas também, não é? Então vocês podem estar marcando aí conhecidos, marcar pessoas que vocês queiram que também que assistam isso, né? Inclusive as próprias pessoas que você se relaciona também, seja no relacionamento afetivo ou seja no relacionamento de amizade também. Vai ser muito importante isso para as pessoas, tá certo? Então nós temos ali mais pessoas entrando e vamos então agora 7 horas e 5 minutos, vamos começando então com a nossa jornada sobre relacionamentos. O nosso muito bom dia para todos que estão agora nos assistindo e vamos agora então iniciar com a nossa jornada. Ok. Quando a gente fala de relacionamentos, né, nós estamos agora focados no relacionamento afetivo, né, e de amizades. Vamos iniciar primeiramente falando do relacionamento afetivo e como é que isso se inicia. Existem algumas motivações iniciais, né, para os relacionamentos, né? Muitos deles, né, pode estar ligado a essa questão do relacionamento, ligado às motivações. Quais são algumas delas aqui eu vou citar para vocês, né? O interesse de famílias, o interesse na questão. Isso é muito inconsciente, às vezes a pessoa não tem um interesse consciente. Fulana tem dinheiro, fulano tem dinheiro, o pai dele tem dinheiro, o pai dela tem dinheiro. Não, isso não vem aí. Pode ser em alguns casos que isso aconteça, mas eu quero dizer aqui que muitas vezes está no inconsciente. Por causa de uma situação, a pessoa está acostumada com uma vida boa, a pessoa está acostumada vamos dizer assim, estão acostumados com padrão de vida e etc, e às vezes as pessoas se aproximam de outras pessoas, né? E mais aquela questão financeira, ela fala mais alto, aquela questão social. Também existe a aproximação dos níveis sociais, como existe o contrário também. Uma pessoa de certo nível social gosta de uma pessoa de um nível social muito mais baixo e vice-versa. Então isso aí seria logo para a gente começar com vocês falando sobre essas motivações iniciais dos relacionamentos afetivos. Bem, além desse interesse que pode acontecer, existe a questão da fuga da família. Muitos relacionamentos, como terapeuta há mais de 20 anos, terapeuta holístico, eu tenho percebido ao longo desses anos, com muitas terapias, que muitas pessoas que tiveram contato através da terapia, através mesmo dos grupos que nós linkamos no Brasil e fora do Brasil, nós percebemos que as pessoas se relacionam também por uma fuga da família. Muitos casos que a pessoa, por uma fuga, às vezes a fuga é para sair de casa, porque tem uma criação, tem algo que realmente torna difícil o convívio com o papai, com a mamãe, com os irmãos, uma família às vezes muito, vamos dizer assim, muito perturbada, e a pessoa quer sair de casa e nós temos casos inclusive na nossa família, né, assim, de que a pessoa preferiu sair de casa e viver, já encontrar a pessoa, e quando fica essas pessoas do passado, do século passado, elas se obrigam a viver com a pessoa até o final, mesmo desse século, por uma questão assim de gratidão também, né? A gratidão é uma coisa que fala muito forte nessas questões. Então há pessoas na nossa família mesmo que ficou com a outra pessoa por uma questão de gratidão, né? E aí vai assim, 70 anos, 70 e poucos anos, né? E vai ficando com a pessoa por uma questão de gratidão por conta da fuga familiar. Isso aí, muitas pessoas nem têm consciência de que ela foi por conta de uma fuga da família. Ou seja, daquele processo da família que a pessoa estava vivendo, e aí ela disse, não, eu vou sair de casa. E muitas outras pessoas foi uma questão mesmo de baixa autoestima. Existe também essa motivação? Sim. Muitas pessoas se precipitaram em se relacionar, em se casar, em juntar, né, as escovas de dentes, como diziam, né, com a outra pessoa, pela questão de baixa autoestima. Eu não tive ninguém, eu só tive um namorado, uma namorada, um namorado, essa pessoa aqui. Aí depois que a pessoa vai se centrando, porque existe uma maturidade, né? Não estou falando maturidade de idade, não. Estou falando maturidade de estabilização, que a pessoa ela já percebe que um pouquinho de quem ela é, o que ela quer, o que ela gosta. E num relacionamento afetivo, isso realmente demanda de alguém ceder mais do que o outro. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre aquele que cede
cede mais e o outro cede menos. E quem cede menos realmente vai ter problema com quem cedeu muito, porque com quem cedeu muito no relacionamento se desgastou muito também, se despersonalizou, saiu do seu grupo natural de inteligência, deixou a sua personalidade central, o seu eixo totalmente fora, né? Porque eu fico apostando, eu fico criando as expectativas que a pessoa vai mudar, que ela vai mudar, que ele vai mudar, que isso não vai ser diferente e tal. Agora, existe também a questão além da fuga familiar, como nós já falamos agora para vocês, dessa motivação para se relacionar, para casar, para juntar, para viver junto, né? Para o namorido, como hoje em dia existe ali. Existe a questão também de uma outra motivação para a pessoa ficar junto, que é a motivação que nós chamamos de atração. A pessoa sente uma atração pela outra pessoa. Eu falei antes da questão da fuga familiar, né? Falei para vocês da questão do inicial, que é o interesse, né, de famílias, interesse da pessoa, da admiração. Mas existe também essa questão da atração. Pela atração física ou pela atração da pessoa ser muito quietinha, muito quietinho, misteriosa, misterioso. Aí as pessoas querem conhecer aquela pessoa, quer desvendar esse mistério. E isso cria uma atração, cria um desejo, cria uma vontade de se aproximar, de conhecer aquela pessoa. Olha aí, já está dizendo tudo. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa atração, mas eu não conheço aquela criatura, eu não conheço aquela pessoa, não conheço como ela faz parte. Não interessa se é do sexo feminino com sexo feminino, sexo masculino com sexo masculino. Não, são pessoas, são almas, né? São almas. Então, nessa questão do relacionamento, muitas vezes a pessoa tem essa questão da atração. Só que a atração vai ficar para sempre, será? Poucos casos, né? Eu conheço assim, contando de dedo, mas para isso, que essa atração continuar, as pessoas se veem muito pouco. São casais que o companheiro ou a companheira viajam muito, tem muito trabalho, aí a atração continua porque também eu estou convivendo muito pouco tempo juntos. No decorrer da nossa jornada de relacionamentos, nós vamos estar falando sobre isso. Quais são os grupos que não podem ficar? Quais são as personalidades que não podem ficar todo dia se vendo? Porque aí o desgaste vai ser total. Vai ser uma ruptura muito grande em relação a isso. Nós vamos estar falando sobre isso também com vocês e vocês vão estar percebendo que é uma coisa que muitas vezes, na maioria das vezes, no dia a dia, nós não percebemos. Porque quando nós estamos dentro de um furacão, quem está fora vê, mas quem está dentro está vivendo aquilo. Por isso que as pessoas diziam um ditado assim, ó, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas de casais, esquece esse negócio de marido e mulher, que hoje não existe mais isso entre pessoas que estão vivendo juntos, né? Essas pessoas, elas têm um furacão de coisas que estão ali, vamos supor, em background, né? Estão, na verdade, suspensas no ar, porque são aí onde nós vamos chegar, que são os relacionamentos tóxicos, né? Mas depois nós vamos falar sobre isso. Primeiramente, nós estamos falando aqui para vocês sobre as motivações de uma pessoa viver com a outra. São inúmeras, estou citando apenas algumas. Já citei a questão do interesse, a fuga da família para viver com pessoas, para sair de casa. Agora já citei a atração, que é a atração física, ou a atração pelo jeito da pessoa, ou a atração pelo cabelo da pessoa. Só que se a pessoa cortar o cabelo, e aí? Né? E se os olhos da pessoa não vai mudar, eu fiquei com fulano porque eu gosto desses olhos assim, os olhos negros, não, eu gosto dos olhos castanhos, eu gosto dos olhos azuis, dos olhos verdes, mas você não vai viver com os olhos da pessoa. Ali dentro dos olhos tem uma personalidade, né? Tem um caráter, tem uma índole, né? Tem uma questão da alma, uma questão mesmo espiritual da pessoa, então tudo isso vai ter que ser levado em conta, né? Inclusive a questão mesmo de gostos, porque quando impacta que num relacionamento afetivo que nós temos gostos diferentes, mas se as pessoas se gostam, se amam, né? Elas vão ter que... Aí, mas o perigo está naquilo que nós vamos falar depois, de quem mais cede e de quem menos cede. Geralmente quem mais cede vai ter mais desgastes no relacionamento afetivo. Agora então, depois de falar da atração, vamos falar de uma outra motivação. Essa motivação, ela acontece no dia a dia. E eu já vi muitos casais que hoje já estão separados, outros que estão na iminência da separação, foi a questão da admiração. Ou seja, pessoas ficaram com pessoas porque admiravam, começaram a ter uma grande admiração,
essa admiração, ai, como fulana é, ai, como fulano é. E nessa admiração, ela não é que seja passageira, ela vai ter um momento que a pessoa vê que parece que a máscara cai, não é que é a máscara, não tinha máscara, mas a pessoa tinha uma máscara inconsciente de mostrar aquilo, de fazer aquilo, ou porque na época estava vivendo aquilo, e aí quando essa admiração ela cessa, aí vem o quê? A pessoa, não importa qual sexo, vai admirar outras pessoas. Vai achar outras pessoas parecidas com na época que eu admirava. E a pessoa fica confusa com isso. A pessoa fica. Tem pessoas que realmente vai lá e vou viver aquela outra situação, né? Mas tem pessoas que começam a ficar muito mal com isso. Porque eu não gostaria de sentir isso, né? Eu não queria sentir isso. Eu estou com fulana, com fulano, e, poxa vida, por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou querendo, né, ter essa admiração por essa outra pessoa. Por que eu quero ter essa admiração? Porque eu não tenho mais em casa. Porque a outra pessoa se transformou de príncipe num sapo. Não é? E pode ser de todos os sexos ali o sapo, tá? Pode ser a sapa também. Não é só o sapo, também pode ser a sapa. E quem está entrando agora está dizendo, ele está falando de sapo e sapa, né? Não tem nada a ver, está falando de relacionamento. E eu tenho muita moral de falar de relacionamento porque, como a minha cabeça, não é, anda esvaziada no sentido de, eu tive que esvaziar toda a minha cabeça para fazer esse trabalho aqui e tirar, ficar isento, ou seja, o terapeuta, o psicólogo, a psicóloga, todos nós que trabalhamos com essa questão de terapia, nós temos que ficar isento, nós temos que nos despersonalizar, esquecer que nós existimos como pessoa para que você possa analisar as outras pessoas no sentido de não julgar quem quer que seja, mas no sentido de realmente ajudar, de tentar entender. Eu fico muito feliz com a descoberta das inteligências naturais humanas, inato, porque ela tem o princípio é muito bom, que são as diferenças das inteligências, das personalidades, da visão de vida e de mundo. Isso nos traz um conforto, uma segurança muito grande, porque a partir de que você sabe o seu grupo natural de inteligência, você sabe a qual inteligência pertence, seja relativa, a racional ou emocional, você sabe como você se comporta, mas é muito importante não saber como eu me comporto. Eu tenho que saber como o outro se comporta, como a outra pessoa se comporta. Porque o que é bom para a gente, muitas vezes, a maioria das vezes, não é bom para outra pessoa. O que nós temos uma tendência diária a nos conectar, a outra pessoa tem uma tendência diária a desconectar. Então, naquela questão que eu estava falando desde o início, que tem pessoas que cedem mais, vão ter mais desgastes. Quem cede menos, ela não se desgasta tanto e julga a pessoa que se desgasta mais. E aí chega o cúmulo da pessoa que se desgasta menos dizer assim, mas eu não pedi para você fazer isso. Eu não queria que você fizesse isso. Eu não disse para você fazer isso, olha só. Aí a pessoa que se desgastou bastante diz assim, poxa vida, eu fiz tudo isso por você, eu fiz tudo isso para ti, eu fiz tudo isso para nós. Estão percebendo aí que a questão do relacionamento ela vai muito longe, porque antes de nós falarmos dos grupos naturais de inteligência, vamos falar primeiro das 3 inteligências. São comportamentos de visão no relacionamento afetivo. Ou seja, ainda temos mais uma motivação que eu não falei, né? Eu falei do interesse pessoal, da fuga da família, falei da atração, falamos agora da admiração e agora vamos falar do status. Então, o status entra junto ali com aquela questão do interesse, sim e não. Muitas vezes a pessoa não tem aquele interesse todo no dinheiro da outra família, mas tem uma questão do status, porque eu conheci a pessoa no tal status, e por isso que muitas pessoas que conheceram gente pela internet deu certo. E muitas pessoas que foram para balada, algumas delas deu certo. Outras não deu porque a pessoa quer continuar na balada. Eu conheci na balada, aí a pessoa disse para outra assim, isso faz muitos anos na terapia, olha só, ele me conheceu na balada, agora não quer ir mais para a balada, e eu quero ir para a balada. E a outra pessoa vai ficar ruim, por quê? Porque achou que depois que a pessoa conhecer a outra, vai deixar de gostar da balada. Não. Aí, o que é aí? Um conflito muito grande, esse conflito de gostos, né?
porque a pessoa quer continuar indo para a balada porque ela gosta, ela se diverte, ela quer dançar, ela quer se divertir, mas outra pessoa só foi para lá porque ela estava vazio, ela estava procurando alguém, né? E encontrou a pessoa na balada, só que ela encontrou, deu, como diz, né? Agora eu não quero ir mais para a balada, não é o meu habitat natural. Só que conheceu a pessoa na balada, né? Então a pessoa vai continuar, com certeza, fazendo e tendo essa questão da balada. Bem, aí depois nós temos ali a questão de falarmos dessas, né, motivações básicas que nós falamos. Agora nós vamos passar a falar das 3 inteligências e como, mais ou menos, né, para poder a gente entrar nos grupos naturais de inteligência, vamos falar agora como é que se comporta cada inteligência, que todos nós, né, que você conheça ou não a descoberta inata, todos nós fazemos parte de uma dessas 3 inteligências, que é a inteligência racional, que está mais pessoas que mais localizadas ali no hipocampo, no neocórtex cerebral, pessoas que raciocinam demais, né, acabam se tornando, né, um tanto, né, frias no relacionamento. Então essas pessoas que fazem parte da inteligência racional, elas têm uma questão muito forte da distância. Elas precisam de ficar distantes, né, no relacionamento pessoal. Elas precisam ficar um pouco fora ali, e dentro dessas 4 inteligências do racional, só tem uma que não se importa de ficar junto, mas ela quer novidades. Essa personalidade que nós vamos estar falando ali dos racionais, tem uma que é para fora e tem uma que é completamente para dentro. Esse racional para fora gosta de ficar dentro e fora, porque senão vai enjoar, vai se saturar. Mas quando estão apaixonados, aí não se satura nem se enjoa, dependendo do comportamento da outra pessoa. Já o racional para dentro, que tem uma personalidade ali que é o racional muito para dentro mesmo, esse dali ele quer ficar o seguinte, ele tem que sentir, todos esses 4 do racional, eles têm que sentir saudade. Então, por isso que existe essa questão da distância, faz parte dos 4 racionais. Todos eles. Os 4 grupos naturais de inteligência, GNI, eles têm que ter uma distância para poder, essa distância, sentir falta da pessoa, sentir saudade da pessoa. E isso é necessário. E outra coisa que é necessário no relacionamento das pessoas que fazem parte da inteligência racional é o desafio. E esse desafio ele é muito inconsciente. As pessoas que são mais racionais, que usa muito mais o hipocampo, usa mais o neocórtex cerebral, elas, além de ter uma certa frieza no relacionamento, se a pessoa perguntar para um determinado GNI, que nós vamos estar falando durante a nossa jornada, você me ama? E a pessoa pode naquela hora impactar, porque aquilo para ele foi conflitante, pensar naquilo, de repente, né, pegou de surpresa. Mas não só esse grupo natural de inteligência, quase todos os outros racionais, eles podem ter um impacto se você faz uma pergunta dessa fora de hora, né, principalmente. Então, assim, 2 aspectos importantes para nós frisarmos novamente para quem se relaciona com alguém racional, e inclusive vou estar demonstrando os conflitos, não sei se vai dar tempo hoje ainda, os conflitos entre racional e emocional, entre racional e ativo, entre ativo e emocional. Não é? E vice-versa, de cada um deles, está certo? Que isso acontece diariamente e as pessoas não sabem por que aquilo está acontecendo. Isso gera o quê? Gera discussão, gera desgaste no relacionamento, gera inclusive mágoas, ressentimentos, e daqui a pouco, aí isso eu não acredito, olha, eu vou falar isso, mas eu fico muito impactado quando eu vejo que pessoas se separaram e ficaram inimigos, então nunca foram amigos, né? Não é verdade? Então, a relação, os racionais, tem 2 aspectos básicos que eu falei para vocês aqui, que é a questão da distância e dos desafios. A distância e os desafios não são algo consciente. Eu me distancio. Não, você que vive com a pessoa da inteligência racional, não importa o grupo natural de inteligência, como diz em Portugal, né? Em Portugal o GNI, mas eles precisam de distância. E eles não sabem disso, mas eles acabam provocando isso. E quando eles não conseguem se distanciar, não é nem uma ruptura, há um desgaste. Eles ficam, vamos dizer assim, eles ficam... Eu estou falando do caso normal, né? Um racional
que estiver perturbado já é uma outra história. E ele precisa de ajuda terapêutica, ele precisa entrar no seu eixo. Estou falando que com os racionais normais, que estão normais na sua vida, e que mesmo assim, conscientemente, eles vão ter um desgaste muito grande, porque essa distância está dentro deles. O desafio também, se o companheiro, a companheira, né, a pessoa que está se relacionando, que está vivendo com a pessoa racional, não der essa distância, e também não provocar um novo desafio para ele, eles podem entrar numa zona de conforto e entrar num desgaste e numa irritação. Porque a irritação das pessoas racionais ela é muito diferente de você que faz parte da inteligência ativa, você que faz parte da inteligência emocional. É muito diferente. Então muitas vezes os casais, as pessoas que estão juntos julgam o outro, né? Porque a partir de uma atitude, a partir de um gesto repetido, né? Essa repetição de gestos, de palavras, muitas vezes de palavras veladas, de um silêncio, né? Porque a pior coisa do mundo para a pessoa emocional e ativa é o silêncio da pessoa, porque elas querem resolver de alguma forma, principalmente as pessoas ativas. Mas vamos prosseguir aqui. Então nós falamos ali que os dois aspectos principais, iniciais, que estão ali como motivadores dentro de cada dessas 4 inteligências, né, racionais, 4 grupos naturais de inteligência, é a distância e o desafio. Aí depois agora nós vamos falar também sobre agora a inteligência emocional. Então os emocionais, os 4 grupos naturais de inteligência que são emocionais, eles têm a questão dos aspectos intrínsecos e muitas vezes, bem na maioria das vezes, como o emocional está voltado para os outros, os 4 de certo grau, né? Então, nós vamos ter ali primeiro a atenção, eles precisam da atenção do outro. Isso está dentro deles. Isso é algo que eles não vão comandar, dizer assim, não, atenção, não me dê atenção. Não tem como. Isso é natural. Foi a natureza que assim quis. Papai do céu quis assim. Então, isso está dentro de todas as pessoas emocionais, de todos os países que nós já fomos, do Brasil inteiro, de pessoas, de grupo, de terapia. Os emocionais, eles necessitam, eles precisam de atenção, de você olhar no olho, de você prestar atenção, de você estar presente com eles. Isso é muito importante para todos eles. E eles nem sabem disso, mas eles sentem que precisam de atenção. Gostaria até que os emocionais dessem um feedback. Os racionais que estão assistindo, pode colocar algum comentário ali, viu? Você fique à vontade, fique livre, tá certo? Então, os emocionais, o primeiro aspecto, né, intrínseco, né, muito intrínseco é a atenção. E você que vive com a pessoa emocional, é muito importante que você pare um tempo e você dê atenção, você olhe no olho, você toque, você veja, você perceba a pessoa, porque isso é uma coisa que, se não houver, eles vão ter que ter atenção de outras pessoas lá fora, eles vão ter que ter atenção de outras pessoas, porque eles vão se apegar a outras pessoas. Por isso que as pessoas emocionais se apegam nas amizades, se apegam ali, porque há o quê? A atenção, né? Eles se apegam com mais facilidade às pessoas do que as pessoas ativas e as pessoas racionais, não é? Agora, então nós falamos dos aspectos das pessoas da inteligência racional, né? Que é distância e desafios. Expliquei bem, explicadinho para vocês. E agora, o segundo aspecto das pessoas emocionais, que pertence à inteligência emocional. Quais são os dois aspectos? Atenção, isso é uma lei sine qua non. As pessoas emocionais necessitam de atenção. E depois, não é? E até aqui a Jaqueline colocou, difícil de dar atenção e parar, né? Olhar no olho. Jaqueline, até porque o seu grupo natural de inteligência, né? Você foge de pressão. Às vezes, o olhar no olho, se tem algum problema, se já aconteceu alguma coisa, então para o seu grupo natural de inteligência, que é racional, fica difícil aí olhar no olho, e o olhar é fugaz, né? Rápido. Eu entendo isso, mas se você vive com uma pessoa emocional, né, que você vive, então essa questão da atenção, porque o que é que o emocional faz quando ele não tem essa atenção? Ele meio que inconscientemente ele fica com uma questão, não é nem vingança, vamos falar a palavra a menor, assim, eles ficam implicantes, eles ficam reticentes, aquilo afetou eles, e se isso aconteceu constantemente, e você com certeza inocentemente fez isso, ou qualquer outra pessoa que viva com o emocional, acaba afetando, e o emocional vai perdendo, vai se desgastando. Então veja bem,
como isso, né, acontece no dia a dia. Eu quando tive esse insight, assim, que foi de repente, e nem o pessoal do Inato nem sabia, né? Só quem ficou sabendo ali foi a Anice, que é a pessoa que administra o Inato, mas os demais não sabiam, nem toda a equipa, né? Como dizem em Portugal, a equipe ali, né? Que é a Deise, a Gabi, o Eduardo, ninguém sabia, e eu tive esse insight, e o insight foi muito rápido e muito bom, por quê? Porque me veio que eu tinha que fazer essa jornada de relacionamentos para ajudar as pessoas, porque muitas vezes, e muitas pessoas não têm acesso ao Inato, já passaram pelo Inato, mas não foi feito mais nenhum curso de casais, não foi feito mais nenhum trabalho direcionado para relacionamentos. E o nosso intuito é de ajudarmos aí as pessoas, aos terapeutas que querem aprender mais, né, sobre casais, sobre relacionamentos, sobre pessoas que vivem juntos, não importa o sexo. Isso vai ser muito importante para que você possa atuar em qualquer área da sua vida, mesmo no seu relacionamento, como às vezes o relacionamento do vizinho, o relacionamento da sua família, o relacionamento das amizades. Nós vamos começar pelos relacionamentos afetivos, voltando então aos dois aspectos da inteligência emocional, né? Das duas pessoas emocionais. Agora tem aqui o Marcelo Rosenbrock, colocou aqui: realmente sou emocional e necessito de percepção e presença. Muito bem, viu, Marcelo? Vocês podem colocar os seus comentários ali, que nós vamos lendo aqui. E a Juliana dos Anjos colocou: difícil é perceber que o outro precisa de atenção. Ter paciência para isso. Olha só, como as pessoas racionais, elas têm uma visão, né? Jaqueline colocou ali, isso é muito importante. Eu creio que essa troca que está havendo aqui, de vocês escreverem aí, isso vai ser muito, assim, substancial para as outras pessoas, porque os exemplos e as pessoas se identificando com o que nós estamos falando aqui, esse pontapé inicial aí da jornada de relacionamento que vai todo mês de setembro. Então vamos aproveitar, vamos acordar cedo, faz bem para a saúde. Você que não se acordou cedo vai ficar com o corpo todo doído, acorde cedo, vamos viver, vamos aprender. O que nós vamos levar daqui não é só conhecimento, é relacionamento bom, relacionamento onde não exista mais mágoa, não exista ressentimento, não exista implicância, vingança e todas essas coisas. Então, Juliana, muito bem. A Elisa aqui colocou: sou muito ativa, tentando trabalhar essa questão e entender melhor os emocionais, principalmente a minha filha. Muito bem, Elisa, veja bem. Quando nós temos um filho, uma filha, um marido, uma mulher, uma pessoa no nosso relacionamento que é emocional, a questão da atenção é muito importante. Agora eu vou falar do outro aspecto do emocional agora. Vamos falar agora, eu coloquei a atenção e o outro aspecto, porque cada um deles tem um aspecto que parece, não é positivo nem negativo. No caso do racional eu coloquei o desafio, fica com uma parte que não é positiva nem negativa, mas fica uma parte mais positiva. A distância seria algo positivo e negativo também para o racional. No caso dos emocionais, eu coloquei atenção e coloquei aqui autossabotagem. Os emocionais costumam ceder mais do que os outros, né? Os ativos também cedem. Eu vou demonstrar para vocês, né? Eu acredito que esse assunto ainda dá hoje ou amanhã. Nós vamos colocar que os ativos também cedem e os racionais também cedem. Depende do gostar, da intensidade de a pessoa gostar mais da outra do que a outra pessoa gostar mais da outra. Isso vai ficar bem claro para vocês, tá certo? E vão colocando gente para assistir agora, vamos chamando gente, marcando pessoas para assistir, porque eu não sei se vou deixar isso aqui gravado, tá bom? Não sei, porque vai depender do esforço. É que eu não acho justo as pessoas se acordaram cedo e aqueles que vão se acordar 10, 11 horas da manhã, né? Depois assim, depois eu assisto, né? Muito bem, olha aí, eu não estou sendo emocional nessa hora, né? Muito bem. Então, nós temos aqui a questão da filha da Elis, né, de ser emocional, tem que prestar atenção, olhar no olho. Elis, você que já tem um conhecimento bom sobre as inteligências naturais humanas, você precisa ver que os ativos têm uma visão de vida, os emocionais têm outra. Então, se eu tenho um filho, uma filha, um marido, uma mulher que seja emocional, eu tenho que ver duas coisas. Primeiro, que eu tenho a questão da atenção, que eu preciso, os emocionais precisam. E depois nós estamos falando agora sobre a autossabotagem. É totalmente inconsciente nas pessoas emocionais, porque não importa qual o grupo natural de inteligência. Mas é só um que faz isso? Não, todos eles fazem isso. Agora é como assim esses 4 dedos, ó. Vai ter um maior, né? Já descendo, um descendo mais e um que tem menos essa questão da autossabotagem. Vai ser mais ou menos assim. Um que é um pico de autossabotagem,
que é o emocional mais para dentro. Depois nós temos um outro que tem o emocional para fora, também tem autossabotagem, porque deixa de fazer as suas coisas e vai fazer dos outros. Depois nós temos aquele que é um misto de autossabotagem, né, com para fora e para dentro, que é aquele que do conflito, mas eles acabam se autossabotando, né? Deixando de fazer as coisas ou implicando. E depois nós temos aqueles que tem menos, né? Que já é aquele que agrupa. Ele vai ter autossabotagem, mas como ele está agregando valor, agrupando pessoas, ele vai ter também uma autossabotagem também nos relacionamentos. Seja o relacionamento afetivo, principalmente, né? Ou de pai para filho. E tá tudo junto, né? Quando a gente fala em relacionamento afetivo, nós estamos falando não apenas de casais, estamos falando do relacionamento família também. Ok? Então aí, repetindo, quem faz parte da inteligência emocional vai ter a autossabotagem, né? E a atenção. A atenção é uma coisa que é super necessária e a autossabotagem também é bom que eles compreendam. E quem vive com as pessoas emocionais, filhos, né? Companheiro, companheira, você tem que ter em mente que eles inconscientemente estão fazendo essa autossabotagem. Ou seja, eles estão colocando a sua pior versão e estão se auto-sabotando. Muitas vezes eles falam coisas que eles não estão totalmente sentindo, mas que parece que os prejudica e a pessoa julga o que o emocional está falando. Eles se perdem, os emocionais, tem aqueles que se perdem com a revolta, com uma palavra mais ofensiva, e tem aqueles emocionais que se silenciam, ou gritam, ou perdem a sua estribeira, ou dizem umas coisas que queria ter dito há muito tempo, e aí depois se arrependem porque não é mais aquilo, mas aquilo ficou preso. Então os emocionais têm muita questão de autossabotagem no sentido geral, no sentido de que eu não vejo, não consigo ver porque eu estou ressentido, porque eu estou magoada, porque eu estou magoado, porque as pessoas não me entendem, o mundo, esse mundo está assim, e etc. Então, cada um desses GNIs do emocional tem uma performance, mas no geral existe a autossabotagem, que é eu sei que eu tinha que me preocupar comigo ou com alguma coisa que eu tenho que fazer, mas eu acabo deixando de fazer aquilo que eu tinha programado para mim e vou fazer para o grupo, ou para os outros, ou para o marido, ou para a mulher, ou para os filhos, ou para quem quer que seja, e deixo de realmente colocar aquilo que eu deveria fazer, que eu deveria me preocupar, que eu deveria agir. Então tudo isso está ligado à autossabotagem no relacionamento, né, afetivo, ok? E aí depois, né, de falarmos ali, alguém colocou mais alguma coisa aqui? Vamos ver, né, como é que vê aqui. Não, tá certo. Vamos ver se antes tinha alguma coisa. O Marcelo falou aqui, a Jaqueline tinha falado. O Leandro Coaves, que aqui tinha colocado. A distância é muito importante em alguns momentos. Olha aí, o Leandro Coaves, que faz parte da inteligência racional, de um GNI, que é da inteligência racional, e ele colocou que a distância é muito importante. Veja bem, agora, a pessoa que vai viver com o Leandro, ou que esteja vivendo com ele, ou que vai viver com ele, né? Para quem não sabe, o Leandro está solteiro, né? Está aceitando cartas. Você pode escrever uma carta para o Leandro Coaves, que sabe, que nós vamos entregar. Brincadeira. Não é, Leandro? E, por exemplo, uma pessoa que vai viver com o Leandro Coaves vai ter que saber que tem que haver uma distância. Se for uma pessoa emocional, vai se afetar com essa distância. Se for uma pessoa ativa, vai adorar. Que o ativo também tem ali, depois nós vamos falar dos ativos, né? Vamos chegar ainda lá neles, mas os ativos, de certa forma, compreendem essa distância. Demais não. Demais os ativos já querem ação, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas, Leandro Kowalski, essa distância tem que outra pessoa compreender. Por isso que o inato, essa descoberta das inteligências naturais humanas, se bem compreendida, bem entendida e bem utilizada pelos casais, não importa o sexo, e pela família, ela traz o quê? Traz respeito, é anticonflitante, pode trazer um relacionamento mais saudável e fazer com que a pessoa entenda porque o outro tomou aquela atitude. Então isso é que é fantástico, né? Isso é que me deixa muito feliz ter feito essa descoberta natural, que é comprovada pelas próprias pessoas, é comprovada pelos casais, pelos pais, pelos filhos, pelos professores, né? Por alunos, por pessoas que já encontraram dentro da sua proposta de saber qual aptidão, quais são as suas habilidades e inabilidades naturais. Então nós ficamos muito felizes mesmo, né, com sabendo que essa descoberta pode proporcionar no relacionamento afetivo coisas muito boas. Agora existe aquela questão, antes de falar dos ativos, existe uma questão que tem que ser levada em conta. Mesmo com o conhecimento das inteligências naturais humanas, existe a questão dos condicionamentos, dos paradigmas e das crenças cristalizadas e da educação e criação que uma pessoa teve.
Então, não importa se a pessoa é racional, emocional ou ativa, que faça parte dessas três inteligências. A educação que ela teve, o lugar onde ela veio, o que ela credibilizou como verdade, como educação, como jeito de ver a vida, pode estar impregnado e a pessoa está fora do seu eixo. Ou seja, na relação familiar, afetiva, uma pessoa, seja da inteligência racional que nós falamos, pode ter recebido muita coisa e ela pode ter criado um condicionamento. A mesma coisa as pessoas emocionais, que foi atrás ali de papai, de mamãe, daquela criação, daquela cultura. Isso pode fazer também grande diferença e tirar um pouco a pessoa fora do eixo, fazer com que ela fique em combate com o seu parceiro, sua parceira, durante o relacionamento, e isso inclusive em todos os viés, né? Seja viés culturais, políticos, religiosos, etc. Isso pode haver um conflito muito grande, mas nada que o amor, o sentimento, né, não supere tudo isso. Bem, dito isso, nós vamos agora passar vamos ver se tem algum comentário aqui. O Marcelo Rosenbrock colocou aqui: comprovada, transformadora, muda a forma de ver a vida. Ele está se referindo à questão das inteligências naturais humanas. Fica mais fácil entender aos outros. Muito bem, Marcelo, muito obrigado. E hoje é o pontapé inicial, né? 7 horas da manhã. A gente já sabia que não ia ter muito público, porque eu comentava, né? Eu comentava que é o horário, teve gente que se espantou com o horário, né? E muito cedo. Não, 7 horas da manhã, vale a pena o esforço da pessoa se levantar, fazer bem a sua saúde, né? Eu não estou aqui contra o horário de sono de ninguém, mas é 7 horas e durante todo o mês vai ser 7 horas da manhã, tá certo? Então vamos lá, então, agora falar da inteligência ativa das pessoas, né, que fazem parte, os ativos, né? E vamos lá, as pessoas que fazem parte da inteligência ativa têm dois aspectos muito assim, vamos dizer assim, está lá no consciente, no inconsciente, no subconsciente, está lá intrinsecamente dentro dessas pessoas, das 4 inteligências, né, que fazem parte da inteligência ativa. Então, a primeira coisa é a ação, porque lembra que eu falei lá no início, né, da nossa live de hoje, que não é só os ativos, os racionais também, os emocionais, mas os ativos são mais aqueles que buscam, parece, o oposto. Como é que é o oposto? Os ativos, não estou dizendo, eu conheço muitas pessoas ativas que vivem com pessoas ativas. Mas, ao longo desses 20 e poucos anos, eu notei que as pessoas ativas buscam muito as pessoas quietas, que é o oposto delas, as pessoas mais misteriosas, mas querem ter um mistério para desvendar. Então, o que é que acontece? Esse mistério, quando é desvendado e a pessoa não é ativa, ai meu Deus, os ativos começam a dar choque com palavras, choque com sai, levanta, vamos lá, isso com filhos, isso com marido, com mulher, com tudo mais, e aí começa, ai meu Deus do céu, não quer nada com a vida, mas a pessoa tem um jeito de ser, a pessoa é muito mais calma, a pessoa não é ativa, a pessoa muitas vezes é emocional, mas não é emocional para dentro, muitas vezes a pessoa é do racional, que precisa entender, pensar, a velocidade da família dela não era a mesma da velocidade que você teve, o estado que ela nasceu, ou a cidade onde ela nasceu, o país que ela vem, tudo isso vai criar, né? São coisas adjuntas à personalidade da pessoa. E isso traz um conflito muito grande, porque as pessoas da inteligência ativa, elas buscam, né? Nós pontuamos ali a motivação de cada relacionamento no início, e depois a gente agora está pontuando esses dois aspectos, que é muito importante. São os aspectos, a gente falou das pessoas da inteligência racional, falamos de 2 aspectos das pessoas emocionais, e agora estamos falando dos 2 aspectos intrínsecos, né? De quem faz parte da inteligência ativa. E esses 4 grupos naturais de inteligência, todos eles, de cada um de sua maneira, né? Tem um que tem uma maneira de ver essa ação como esforço da pessoa. Quanto mais a pessoa se esforça, ele, seja marido, mulher, companheiro, companheira, filhos e tudo mais, ele dá ênfase, ele cria aquela ligação com as pessoas que se esforçam. Mas existe aquela outra pessoa da inteligência ativa que quer movimento, quer ação, que são mais 2, né? Temos ali duas inteligências ativas ali, né? 2 grupos naturais de inteligência que eles querem resolver as coisas, vamos resolver. E numa relação, então, com os ativos, eles querem resolver. Depois nós temos um ativo que a gente considera aquele ativo, vamos dizer,
mais ansioso, né? Que é aquele ativo que é mais precipitado, aquele ativo que não é questão só de resolver as coisas, é uma questão de imaginar, fantasiar, pensar um monte de coisa do parceiro, da parceira, e já criar uma sentença, já julgar e prejulgar e tudo mais. Então vai existir isso no ativo. O ativo, eles têm um julgamento mais rápido, eles querem ter uma compreensão mais rápida, muitas vezes não deixa o parceiro, a parceira falar, já cria a sua perspectiva, já cria a sua sentença, mas uma coisa que é comum a todas as pessoas que faz parte da inteligência ativa é o tal do resolver, é o tal de é ou não é, quer ou não quer, vamos ou não vamos. Isso para eles é muito... E tem pessoas, parceiros, parceiras das pessoas ativas, que elas não se comunicam. E para o ativo, a falta de comunicação está dentro dessa questão da ação. Então a gente pode colocar ali, você que está escrevendo, pode colocar ação / comunicação. Embora a comunicação nos emocionais, aquilo que a gente já falou antes, né? A gente explicou bem explicadinho que a comunicação dos emocionais é a atenção, de qualquer forma. Mas precisa de uma comunicação. No caso dos racionais, nós percebemos que ali, às vezes, a distância, o silêncio é uma forma de comunicação, de distância, né? Ok? Não necessitam tanto da comunicação, a não ser quando eles queiram se comunicar. Agora, já no caso aqui dos ativos, a comunicação ela fica bem junta à ação. Ou seja, as pessoas que fazem parte da inteligência ativa, elas precisam que o outro tome atitude, que tome ação, mas os ativos têm que entender que nem todo mundo vai ter a mesma predisposição, essa mola prepulsora que é as suprarrenais. Os ativos estão ligados muito à questão do cérebro límbico, né? Estão ligados muito ao instintivo. Então as pessoas ativas, elas querem que a pessoa respondam. Quero ou não quero, quer ou não quer, vamos ou não vamos, vamos ficar junto ou não vamos ficar junto, não ou sim. Mas essa coisa do racional principalmente, que vai ter mais dificuldade com os ativos, os emocionais não têm muita dificuldade com os ativos, a não ser por parte dos ativos, né? Mas o ativo, eu falei para vocês a exigência que eles fazem, né? Mas também existe a questão do que o ativo precisa que as pessoas se decidam. Então todos os ativos, né? Agora tem aqueles que, como eu fiz do emocional e do racional, tem maior e menor grau, como esses dedos aqui. Vai ter o ativo que isso é muito forte, aí depois tem um segundo muito forte, depois tem um terceiro que aí é menor, e tem um quarto que é essa questão vamos supor, de exigir uma decisão, uma postura. Agora, quando você, seja do racional ou do emocional, não respondem aos ativos, não se comunicam, porque, como eu falei, né, dos dois aspectos de cada grupo natural de inteligência, eu estou falando primeiro das 4 inteligências dentro do racional, dentro do emocional, e agora falando desses 4 da inteligência ativa. Entrou aqui a Gabriele. Percebo que tenho mais dificuldade em lidar com pessoas emocionais do que com racionais. Olha só. Muito bem. E a Gabriele colocou aqui, bom dia, Gabriele Lana, nossa parceira no Identidade Energética. Verdade, essa questão da comunicação, tanto na vida pessoal como profissional. Exatamente, a gente está falando aqui dos relacionamentos afetivos, mas isso também pode, né? Não é o nosso foco esse mês de setembro, que é só família afetiva. Tudo que for afetivo, relacionamento nesse mês todo, essa jornada maravilhosa, nós vamos estar falando para vocês, mas também isso em todos os aspectos para os ativos, a comunicação é muito importante. Agora, é bom que se diga também que os ativos podem fazer a sua interpretação, como eu falava, né? Vai existir aquele grupo que é um ativo mais ansioso, de que inclusive é um ativo que vive no futuro, é um ativo que é muito precipitado, é aquele ativo que faz muita fantasia. Ele vai criar um monte de fantasias quando não há comunicação. E existe aquele ativo que vem segundo ali, que é um ativo de uma ansiedade do fazer, do terminar. Ele interpreta qualquer falta de comunicação também. Então os ativos, eles têm um problema sério, né? Agora existe aquele menor ali, que é o que exige esforço das pessoas. Ele não interpreta nada, porque eles dormem vazios. Existe aquele ativo que dorme vazio, existe um ativo ali que usa muito o racional e dorme vazio. Existem os outros 3 ativos que não dormem vazio. Podem dormir preocupados, podem sonhar, podem tirar tudo aquilo ali. Por quê? Porque o parceiro ou a parceira acabam não se resolvendo. Não é? E aí isso vai tirar o som dos ativos, sim, porque eles ficam querendo saber. E o ativo, aquilo é uma mola, porque a suprarrenais joga para a amígdala cerebral, e a amígdala cerebral começa assim, ó, por quê? E aquilo pode criar, inclusive, um aspecto super negativo, né? Fazendo um depósito maior, que todos nós temos um depósito, né?
vamos dizer assim, das nossas emoções, dos nossos sentimentos mais instintivos, que vai se sendo depositado na amígdala cerebral. Ela não só tem a função de alerta de perigo, né, de um dispositivo de alerta, mas é alerta para tudo que nos fizer mal hoje em dia. Porque o estresse moderno não é igual ao estresse quando a amígdala cerebral estava nos seus primórdios. Mudou completamente essa questão, né, do alerta, do perigo, do correr ou lutar. E a ansiedade que tem negativa, de todos nós vamos ter, os emocionais, os racionais e os ativos, mas no caso dos ativos, que tem 2 ali dos 4 grupos de inteligência que são mais altos, essa ansiedade, então eles vão ter um problema muito grande com quem não se resolve. Inclusive, com a experiência que eu tenho nesses 20 e poucos anos da descoberta das inteligências naturais humanas e de vários lugares e países, o que eu fiz uma leitura, que não é uma lei sine qua non, nem está escrito em pedra, mas estatisticamente é muito alto, que eu vou dizer agora. As pessoas... Tomar um golinho de café. As pessoas ativas que tiveram, essas pessoas que não respondem, essas pessoas que não se resolvem, os ativos criam uma mágoa, essa mágoa pode se transformar num ressentimento, esse ressentimento pode se transformar até num ódio. Pessoas que até eu conheci pessoas espiritualizadas, pessoas que estavam se espiritualizando, mas que daquele amor, daquele sentimento se transformou primeiro numa mágoa, num ressentimento. Daqui a pouco a pessoa diz assim, eu não quero nem escutar o nome de fulana, ou de fulano, ou de cicrano, porque só isso pode se transformar, por quê? Por conta de uma falta de resposta. Agora, é bom que se diga que os ativos, eles têm que, quando eles têm esse conhecimento, estão acompanhando agora essa live, né? Essa jornada dos relacionamentos através da ótica da descoberta das inteligências naturais humanas, nós vamos perceber que o que acontece é que eu agora sei que existem as pessoas racionais, eu sei que existem as pessoas que são da inteligência emocional. Sabendo disso, você que não conhece ainda o Inato, eu convido você a estar fazendo o nosso nível lá, inicial, que é o nível 1, para você conhecer um pouco do seu grupo natural de inteligência, inclusive até entender o porquê da pessoa que vive com você ou da outra ser diferente de você e não ver a vida como você vê, entende? Agora, é bem verdade que os ativos, eles vão ter... a Gabriele está dizendo ali que tem menos problema com os racionais, né? Mas eu entendo, ela está colocando ali, mas eu conheço a maioria dos ativos que tem muito problema com os racionais, inclusive, por conta da falta de resposta, né? Tem pessoas na minha família mesmo que são racionais, que você manda uma mensagem, demora uma semana para responder a mensagem, não tem comunicação. Os racionais, que a Gabriele talvez não pegou o começo da nossa jornada, eu falei muito sobre a questão da distância, né? Como é que se produz os racionais. Então, o racional para os ativos, eles podem... O emocional também, mas os emocionais, os racionais, eles podem demorar muito na comunicação, a responder uma coisa, a se decidir, a ficar embromando, né? Enrolando, né? Aí a pessoa diz assim, mas você vai fazer ou não vai fazer? Você me quer ou não quer? Nós vamos continuar ou não vamos continuar? E o racional, ele não responde. Ele não dá assim uma direção para os ativos tomar uma posição. Então isso também é muito ruim para as pessoas ativas. Mas eu coloquei ali ação, comunicação. E aí tem um outro, né, que é um lado que os ativos têm, que é muito importante saber. Os ativos têm uma questão de controle, eu coloquei aqui. Né? Controle. Como é que é esse controle? Ele é consciente? Inconsciente. É um controle das coisas que eles estão fazendo das pessoas. Lógico que aqui eu não vou falar nada na área profissional, mas esse controle afeta muito também o relacionamento profissional. Mas não é o nosso caso aqui. Afeta porque eu quero estar com tudo, por dentro de tudo, tocando em tudo. E assim acontece no relacionamento pessoal. Só que no relacionamento pessoal é muito mais inconsciente. Porque eu quero, não é que eu quero controlar a vida do outro, mas inconscientemente eu estou fazendo isso e o outro vai achar que o outro vai ficar dependendo do outro grupo, que ele teve já uma pressão do pai ou da mãe. Olha, eu falei no início para vocês que a criação, a cultura, as motivações que aconteceu esse relacionamento, né? Eu, quando falei das motivações, eu falei sobre o interesse, a fuga da família, expliquei cada um, a atração, a admiração, o status, e eu até esqueci de falar numa outra motivação também, que é a questão da carência, né? A gente não falou da carência. Muitas pessoas iniciaram um relacionamento pela carência, né?
E existe aquelas que era a fuga da família, a atração, a carência, e ainda existe outra motivação que eu não falei no início, que é a questão de experimentar. Eu nunca tive uma pessoa, então eu vou experimentar, e quando eu tive essa pessoa, fiquei com essa pessoa na cabeça, porque também é a única referência que eu tenho, e aquilo vai ficar na minha cabeça e fica na minha cabeça, ok? Agora, a questão do controle. O controle é algo que os ativos não têm consciência, eles vão ficar até brabo. Muitos ativos vão dizer, não, JF, eu não tenho controle nem quero controlar ninguém. Não é consciente. Se você se estudar bem, se você perceber bem, se você perguntar para o seu companheiro, para a sua companheira, para a sua família, que aqui também abrange a família, irmãos e irmãs, né? Eles vão achar que você é controlador ou controladora. Vai achar que você está controlando, porque só o fato de dizer assim, não quero isso ali, não quero aquilo ali, ó, você colocou aquilo ali, você colocou aquilo ali, é porque você quer as coisas no lugar. Eu tenho um depoimento de um casal, que o homem totalmente ativo e né, a companheira totalmente... Né, pode ser casais também, menino e menina, menino e menino, menino e menina, não importa. Mas nesse caso, era um casal que ele é completamente ativo, perfeccionista, e ela uma racional, daquele tipo que deixava as coisas, esquecia que a escova estava ali no banheiro, e esquecia isso, esquecia aquilo. E eu não vou falar esse casal por uma questão de ética, mas eu acho muito interessante, porque ele tinha raiva porque encontrava a escova dela lá onde tem o lugar de tomar banho, encontrava um negócio ali, encontrava uma toalha esquecida no corredor, encontrava um negócio ali na sala, e ele, perfeccionista, imagine você, estou falando aqui do sexo masculino, e ele catava esses negócios, arrumava, colocava no lugar. Quando eles foram no INATO, Instituto de Evolução Humana, interessante que lá houve uma pequena DR, eu nunca vou esquecer disso, e aí eles começaram a conviver muito melhor. Por quê? Porque ele percebeu que ela, como racional, vai fazer uma coisa, aquilo já que ficou para trás, ficou para trás. E aí o que interessava a ela, o que vinha pela frente. E nele tinha que resolver primeiro as coisas para depois sentir outras coisas. Então os ativos, eles têm que primeiro terminar uma coisa, primeiro resolver as coisas para depois viver outras coisas. E nesse depois viver outras coisas, eu perco a minha vida, eu perco toda a minha vida esperando que uma outra pessoa resolva. Aí o ativo se consome. A pior coisa do mundo num relacionamento para os ativos é esperar, porque eles não nasceram para esperar. Os ativos, de uma maneira geral, dos 4 grupos natural inteligente, depois nós vamos abrir um a um, é exatamente é ou não é, sim ou não, quero ou não quero, e, como diz o catarinense aqui, viu, para vocês de Portugal e todo o Brasil, deu, né? Ok? Vamos lá. A Gabriele colocou que sim, não lido perfeitamente com racionais, só tenho menos dificuldade. Mas a questão de esperar é complicada. Muito bem, muito bem. Gabriele, é verdade. Agora eu acabei de falar sobre isso aqui, sobre a questão de esperar, é uma coisa que afeta muito, né? Porque, veja bem, os ativos, as pessoas que fazem parte da inteligência ativa, não nasceram para esperar. Dentro desses ali, nós vamos ter um dos 4, como eu apontei, né? Aquele que não gosta de esperar nada, nenhuma decisão do companheiro ou da companheira, aquele que também não gosta de esperar aqui. Depois nós temos aquele que, como tem um lado, né, assim, emocional, em segundo plano, depois nós vamos falar sobre essas composições, eu acredito que amanhã já vai dar para falar. Então esse daqui já vai elevando, mas vai se revoltar depois. E tem aquele que é o único desses 4 ali que vai ter mais, assim, diria assim, paciência, né? Vai ter mais paciência, mas quando voar, vai voar logo, vai voar também, mas tem mais paciência esse aqui. Vai dizer as coisas logo, ok? Então não existe ninguém perfeito, né? Olha aí, estamos chegando ao final da nossa live de hoje, são 7 horas e 57 minutos. E fechando a questão dos ativos, né, nós falamos sobre ação, comunicação e o controle. Esse controle é muito inconsciente, os ativos têm que começar a se auto-perceber, porque é tão inconsciente essa questão do controle que a maioria das desavenças nos relacionamentos afetivos, sejam eles do casal ou mesmo da família, né, o que desintegra é que as pessoas ativas, elas tomam muita atitude demais, tomam muita ação demais e acabam desgastando a relação. Quando é com o emocional até vai ceder, vai entrar na dele, mas quando é com o racional vão se afastando porque eles sentem uma pressão. Imaginem vocês que os racionais, de uma maneira geral, nenhum deles gosta de pressão. Não funcionam no relacionamento, mas vão vivendo, porque eu falei no início da live que a gente vai falar de cada grupo natural de inteligência e dos relacionamentos
vamos deixar vocês também fazerem perguntas. Olha, um relacionamento daquele grupo com aquele grupo, mas isso só depois que a gente começar para valer cada grupo. Primeiro nós vamos falar cada grupo de inteligência. Eu gostaria que a gente fizesse uma enquete, depois eu vou pedir para a nossa equipe aí, a Gabi, ou a Deise, ou a Anice, ou o Eduardo, eu acho que faz mais isso, eu não sei quem é que faz, eu acho que é a Gabi, colocar uma enquete lá, né? Qual é o grupo natural de inteligência que você quer na jornada do relacionamento, que a gente fale primeiro. Quem voltar mais, no grupo que voltar mais, a gente começa a falar. Eu creio que amanhã ainda estou falando sobre composição, como é que se dá essa questão de quem cede mais no relacionamento e quem cede menos. Aqui o Leandro Kowalski, né? Antes que termine, ele colocou aqui, muito boa live. A Ju Porto entrou agora, já acordou agora no final. A Pátria Blumenau entrou, estamos terminando agora, né? A Eunice Sarmento entrou agora. Então, eu estou finalizando aqui a nossa live, são 7 horas e 59 minutos. Dizer para vocês que os aspectos que nós falamos hoje para iniciar essa jornada de relacionamentos durante todo esse mês de setembro de 2021. Nós falamos hoje sobre os aspectos da motivação inicial dos relacionamentos, que foi interesse, fuga da família, falamos também da atração, da admiração, do status, da carência, né? Enfim, todas essas motivações N's que existem, que eu não citei aqui, que motivou a pessoa a estar com a outra, né? Seja através do interesse, seja através de uma fuga da família, ou da atração física, ou mesmo da admiração por aquela pessoa, ou a questão do status, ou a questão da carência, do momento que a pessoa se juntou com outra pessoa. Então, todos esses aí são aspectos básicos. Depois, estamos finalizando agora. Eu quero mandar um beijo muito especial para vocês e até amanhã às 7 horas da manhã. Eu não sei se vai ficar gravado, tá? Se ficar gravado, ficou. Se não ficar, então vocês comentem com as outras pessoas como é que foi a live, tá? Um dia muito especial, uma boa semana para todos, tá certo? E nós vamos nos encontrar amanhã às 7 horas da manhã. Eu aguardo você aqui para nós termos mais uma live sobre conhecimento, relacionamento afetivo, relacionamento pessoal.